Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando para o mercado do boi e hoje uma análise especial sobre o mercado da China. O que os chineses estão procurando, o que a gente tem para oferecer, quais são as nossas capacidades, enfim, entender um pouquinho do que vem por aí, principalmente em termos de preços recebidos, em termos de negócios concretizados e o potencial que esses negócios têm para ainda acontecer. E quem nos ajuda nessa análise é o Iago Travagini. Ele é lá da Agrifato, conversa com a gente direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Está aqui já o Iago com a gente no telão. Seja bem-vindo, viu, Iago? Obrigado pela participação. Antes de falar de China, Iago, eu queria que você desse uma atualizada no mercado para a gente. Como é que estão os preços, como é que está a comercialização e como é que a semana está começando aí para os negócios com o boi gordo? Primeiramente, obrigado aí, Alexandre, pelo convite. Agradecer aí, me apresentar o pessoal que assiste Notícias Agrícolas e agradecer a oportunidade aqui. Bem, o que a gente tem visto no mercado hoje é um mercado se aquecendo aí de início de mês, um mercado de atacado forte, que está vindo com negociações melhores do que vinham nos últimos meses. A gente fala em torno de um volume melhor esse mês de maio, porque tem feriado do Dia das Mães, as compras normalmente nesse mês são melhores, e aí o mercado, o frigorífico e, consequentemente, o atacado consegue dar uma alargada aí nas vendas de carne bovina no mercado interno. Já para o produtor... Alô? Alô? Oi, está me ouvindo? Agora sim, Iago. Você ia falar para o produtor. Isso, agora... Hoje já começam a ganhar mais formas, principalmente nos estados aí que tem uma capacidade de passagem com uma entrega de pasto melhor. Então, fala aí de Mato Grosso, Goiás, Rondônia, onde a chuva já começa a dar uma cessada, então o produtor fica sem pasto. Então, as negociações de boi gordo começam a ser pressionadas com preços um pouco para baixo, mas a demanda está conseguindo segurar aí os negócios na faixa aí em São Paulo de R$ 199, R$200 por arroba, e em outras regiões aí, vamos supor, Mato Grosso, aqui em Mato Grosso a gente já fala aí em torno de 180, dependendo da região, 175, 185, e aí esse mês aí vai mostrar muito o que a gente vai ver de boi chegando para abate aí nos frigoríficos. Você acha que esse equilíbrio que está tendo até agora, ele pode mudar daqui para frente? Esse equilíbrio de oferta e demanda? Sim, o que deve a oferta chegando, o equilíbrio que a gente vê hoje na faixa de 199 em São Paulo, ele pode se alterar por conta dos animais aí de outras regiões, que nem eu falei, Mato Grosso, Goiás, e aí Mato Grosso do Sul, com a seca apertando, nessas regiões deve baixar e o que, consequentemente, deve baixar o preço e aí afeta, consequentemente, São Paulo. Então, o que pode ser que esse equilíbrio de oferta e demanda que a gente está vendo hoje, pode ser que ele venha um pouquinho para baixo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, justamente para atender essa nova realidade de uma oferta com mais força chegando ao mercado. E aí, tanto que hoje o contrato maio na BB3 aí, a gente fala um desconto de R$5, R$6 na arroba até o final do mês. Mas tudo isso depende de como a demanda vai se comportar no Brasil. O consumidor brasileiro vai dar de sinal para a indústria de mercado, a indústria que atende. Nesse momento, a demanda está normal, nenhuma preocupação com os efeitos da economia ainda, então, Iago? Então, na verdade, o que tem acontecido basicamente os cortes de traseiro, eles estão com dificuldade de ser escoados. Por quê? Porque são cortes normalmente que são vendidos em restaurantes, em redes de venda de food service. Então, esses cortes eles estão sofrendo mais no mercado interno brasileiro. Já os cortes dianteiros, com a população aí ficando em casa, optando por um consumo cada vez menor, esses cortes dianteiros estão sendo mais demandados de certa forma, e aí está conseguindo dar um equilíbrio no mercado na questão entre dianteiro e traseiro. Enquanto o traseiro está voltando, o dianteiro ele consegue se sustentar e manter o preço aí do boi no atacado e, consequentemente, para o produtor
a valores padrões aí de 12, boi casado 12, 13, 14 reais o quilo. Então, tá tendo um ajuste aí de como o consumidor vai consumir a carne bovina nos próximos meses aí. A gente tem uma preocupação em como a economia vai se comportar, a gente ainda não tem uma visão total, o cenário ainda é muito instável, mas ainda o mercado de boi ainda está certamente sustentado aí no nível de demanda de mercado interno que a gente tem. Muito bem. E as escalas estão se alongando com essa possibilidade de aumento de oferta aí? Então, na verdade, assim, como o mercado está muito incerto, a gente está vendo que as escalas elas não se alongam demais porque o frigorífico não sabe o real comportamento do consumidor ainda. Então, eles estão comprando para ficar na faixa dos 5, 6 dias no máximo, sem se alongar demais na compra. Ainda vai ser o nível de demanda interna no Brasil. Frigoríficos que têm mercado interno como foco do seu negócio, eles estão sofrendo mais e por isso estão comprando muito da mão para a boca. Eles não estão fazendo grandes estoques, eles estão apenas atingindo ali 5, 6 dias úteis de negócio para manter a roda girando, para também não parar, entendeu? Então, as escalas não estão se alongando porque o frigorífico ainda não está certamente posicionado no que ele vai ter para as próximas semanas e meses. Uhum. Mas então, à medida que o mês for passando, a gente pode ver o efeito sim da entrada de uma oferta aí, uma tentativa de pressão nos preços pode acontecer, certo? Pode. Assim, o que pode acontecer é justamente essa tentativa, principalmente para o mês de maio e junho, porque, querendo ou não, existe vacinação que está acontecendo, produtor que, em alguns estados, como Mato Grosso e Goiás, eles começam a entregar cada vez mais animais, e nessa entrega de cada vez mais animais, o preço que o frigorífico vai estar disposto a pagar vai diminuindo. Então, conforme for essa entrega e conforme vir essa entrega, o preço, a arroba do preço pode ser afetada sim. E aí o que a gente vai ver é um mercado cada vez mais pressionado pela oferta maior até meados de julho, agosto, conforme for andando aí essas entregas pós, digamos assim, pós início da seca. Muito bem. Vamos focar na China, então. O mercado exportador tá bastante aquecido, né? E a China liderando aí a demanda pela carne brasileira. Queria que você relatasse para a gente um pouquinho do atual momento de compra chinesa. Me parece que no primeiro trimestre a gente teve importações significativas aí da China, inclusive maiores que no mesmo período de 2019, certo? Sim, a China ela está se solidificando como basicamente o principal comprador da carne bovina, assim como é na soja brasileira. Eles estão vindo, eles estão eliminando o entreposto comercial, que no caso seria Hong Kong, e eles estão comprando pelos próprios portos chineses, basicamente. Então, nesse primeiro trimestre, a gente teve um volume recorde de envio para a China, coisa que a gente nunca tinha visto, uma média de 52 mil toneladas por mês. E assim como eles estão se tornando o nosso principal parceiro comercial na venda de carne, a gente já se tornou o principal importador para eles, a gente já se tornou o principal vendedor de carnes para eles. Hoje a gente fala em 34% da carne que chega na China é brasileira, então a gente está fortalecendo essa parceria comercial entre Brasil e China no quesito carne bovina, assim como é na soja. E para o Brasil, qual é a importância da China nas compras? Hoje a gente fala, considerando China e Hong Kong, que é o território administrativo chinês aí, basicamente, se a gente contar os dois, seria em torno de 49% a 50% aí no mês de março. Os dados de abril vão se consolidar ainda, mas devem seguir na mesma toada, visto que a gente tem enviado um volume considerável para a China. Então, assim, eles estão pagando um preço bom e aí, consequentemente, eles têm comprado bastante carne brasileira e aí fala, e a gente, para a China, a gente representa em torno de 34%, enquanto para a gente a China representa em torno de 50%. Ou seja, estamos mais dependentes da China do que nunca. Sim, de certa para a carne bovina, sim. A gente está em níveis assim de dependência chinesa a níveis que a gente nunca viu para quase nenhum comprador, com exceção assim do que a gente já teve para a Rússia há cerca de 10 anos atrás, mas alavancado os nossos negócios de exportação. A gente tem exportado no total cada vez mais.
Iago, vou pedir para você repetir que a gente perdeu um pedacinho da conexão. Você estava exemplificando a Rússia. Retoma para mim esse trechinho, por favor. Sim. Então, cerca de 10, 9 anos atrás, assim, a Rússia era um dos principais compradores de carne bovina brasileira. A gente chegou a ter um nível de dependência em alguns meses muito alto. A gente fala de 40%, 50% naquela época. Hoje, a gente tem a China como o principal comprador e, consequentemente, a gente tem um nível de dependência deles muito alto. A gente depende hoje de 49%, que foi no mês passado, da nossa carne foi para a China. Isso cria um sinal de alerta, mas, de certa forma, a gente caminha bem, visto que a gente tem um nível de exportação total, quando a gente considera o envio brasileiro para fora do país, a gente está elevando bem esses envios. Então, tem uma dependência, mas, de certa forma, uma dependência, vamos dizer assim, boa. E qual é o futuro aí da China em relação às compras do Brasil? É um mercado que dá para dizer que está consolidado, está se consolidando? Sim, a gente pode confirmar aí que é um mercado que já se consolidou nas compras de carne bovina brasileira. A China, o que ela existia, o que ela comprava há 5 anos atrás, era um mercado que comprava por Hong Kong, usava uma zona cinza aí que a gente chama, e hoje já não usa mais. A carne brasileira chega pelos portos chineses, a China está se consolidando como a segunda maior economia do mundo e partindo aí, buscando a primeira posição. Então, a China deve cada vez mais se consolidar com uma população cada vez mais consumindo mais proteína animal, proteína suína e proteína bovina. Então, a China provavelmente vai seguir o caminho aí de se tornar o principal demandante de carne bovina brasileira, assim como é o principal demandante de soja brasileira. Mas aí a gente tem dois pontos para analisar: a questão da peste suína e a reabilitação lá dos plantéis e também a capacidade que o Brasil tem de fornecer essa carne que a China vai demandar, né? Olhando a questão da peste suína, temos tempo ainda para manter esse mercado forte e firme, como a gente tem visto até agora? Sim, é assim, o que aconteceu na China, na peste suína africana, nos últimos 2 anos aí, foi uma coisa que, assim, afetou muito o mercado chinês, a reposição de estoque deles estava muito, eles precisavam repor um estoque muito grande de suínos, e isso alavancou todo o mercado de proteína do mundo. Então, a proteína bovina sofreu com isso, eles precisavam comprar qualquer proteína para abastecer o mercado interno. Então, essa reposição de estoque aí, ele deve atuar e atua e deve atuar nos próximos meses aí como um fator de que a China continua a comprar volumes grandes de carne bovina. E também nesse caso aí que você mencionou, a gente tem a questão aí a gente tem o limitante de produção de carne padrão China, que é um padrão específico de animais até 4 dentes, seguindo a maneira como que eles querem a carne. E a gente tem a limitação de que não são todas as plantas que são aptas a abater esse tipo de animal, considerando também que não são todos os produtores que conseguem produzir esse tipo de animal ainda a um preço que dê uma margem boa. Levando em consideração que a nossa média de exportação nesses primeiros 3 meses foi de 52 mil toneladas, Iago, dá para imaginar um teto aí que a gente pode atingir se continuar essa demanda crescendo? Qual que seria a nossa capacidade de atendimento da China se esse cenário atual que tem agora for mantido? Então, assim, é óbvio que é difícil calcular, na verdade, para mim, nesse caso, a China, porque são plantas que estão sendo habilitadas agora, as plantas que estão em expansão, algumas plantas que podem voltar toda a sua produção para o mercado chinês. E aí, no último mês, a gente falou em 52 mil toneladas, no mês de março, na verdade, a gente falou em 52 mil toneladas exportadas de carne bovina brasileira, considerando que todas as plantas se voltassem para o mercado chinês e que o mercado chinês consumisse cada vez mais, a gente poderia ver a China aí tomando uma participação de 60%, 70%, 80% no mercado de exportação, o que poderia chegar a, vamos supor, 70, 80 mil. Mas isso, assim, são números que a gente precisa trabalhar um pouco em cima, mas são números que podem acontecer sim, se as plantas frigoríficas que estão habilitadas se voltar exclusivamente para a produção de carne China, padrão China, e aí o preço que a China continuar pagando, se for um preço competitivo,
provavelmente o que esses frigoríficos vão fazer vão ser optar pela venda para o mercado da China. Então, a China pode chegar a valores ainda maiores de importação de carne bovina. Sem necessidade de abrir novas plantas, Iago? Sim, na verdade, a gente tem uma capacidade ainda, plantas que estão em estudo de abertura de mercado, eles podem vir aqui habilitar novas plantas frigoríficas, mas as plantas frigoríficas que a gente tem hoje habilitadas, se voltassem 100% da sua produção para atender o mercado China, seria completamente capaz assim, de atender a uma demanda aí 10, 20, até 30% maior do que atualmente é, porque querendo ou não, o boi que vai para a Europa, o boi que vai para o Chile, o boi que vai, vamos supor, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, ele segue um padrão bem parecido, que é o boi de 4 dentição. Então, se a China vem e fala, a gente aceita o mesmo nível de padronização que o Chile aceita, e a China vai pagar mais caro, provavelmente a China vai tomar mercado que era carne bovina chilena e vai comprar a carne bovina, e aí vai comprar a carne bovina brasileira a um preço maior e vai demandar essa quantidade maior, entendeu? Então, assim, então, são vários fatores que ainda podem entrar nesse mercado aí, mas sim, a China pode aumentar esse volume aí para os próximos meses, sim, de 70, 80 mil toneladas de carne bovina. Mas daí você tocou num ponto que é importante de ser analisado também, a especificidade do produto que a China demanda. Tem alguma possibilidade de ampliar esses números, enfim, alguma outra forma de atender a China e ampliar a oferta que a gente tem hoje para eles? Então, no curto prazo, o que a gente consegue enxergar hoje seria basicamente os animais vindos de confinamento. Os animais que vêm de confinamento, eles vêm mais novos ao mercado, com dentição menor. Então, seria no curto prazo o confinamento a melhor forma de você conseguir abastecer um mercado que está em expansão extrema, assim, que exige um tipo de animal. Mas não é E essa sinalização que a gente está vendo do confinamento, né, Iago? sim, basicamente assim, se for considerar longo prazo, o produtor teria que começar a pensar em atender o mercado China, nesse caso, daqui a um ano. Mas, voltando para o confinamento, no curto prazo, o que a gente vê com os atuais níveis de preço de milho, preço de soja e o preço do boi gordo no futuro, é que a conta não fecha para o confinador. O confinador que está hoje no mercado, ele está muito indeciso ainda de como ele vai fazer o confinamento. A Mesmo se ele compra do optar boi por esse boi China? mesmo se ele optar por boi China. A compra do boi magro, a compra do milho, a compra do farelo de soja, tá a níveis que a gente também nunca viu na história de preço caro. O milho aí tá preocupante, a farelo de soja também tá preocupante, e o boi magro também está seguindo a mesma tendência do que a gente tem visto. A reposição está muito cara de maneira geral, então tá tudo convergindo aí para um cenário de custo caro de produção desse confinamento, enquanto para o futuro, para outubro, não sai dos R$ 200, que é o preço que a gente tem hoje. Então, tem um hiato aí de produção bem grande. Então, o confinamento, se continuar nos níveis atuais, não deve vir com números otimistas, digamos assim, com números maiores de entrega. Isso Então, seria tem mais esse um, hiato. isso seria mais um teto de oferta, então, também, de animais para a China. Sim, sim, exatamente. O que pode acontecer, na verdade, se a China vir pagando muito mais caro, ela habilitar, vamos supor assim, plantas que são habilitadas para Chile, para a União Europeia, ela vem e fala, a gente também aceita esse tipo de habilitação e a gente vai pagar mais caro do que eles estão pagando, que seria o que, assim, de certa forma, é difícil de acontecer, porque o mercado ainda está respeitando o nível, digamos assim, de oferta e demanda, mas existe o teto da produção da habilitação frigorífica, existe o teto de produção dos produtores. Assim, no curto prazo é difícil você conseguir produzir muito mais animal atendendo a um tipo específico de carne que eles queiram, entendeu? Muito bem. Agora, eles pagam mais? Sim, comparado assim, na verdade sim, depende, vamos botar aí, comparado no mercado interno, que é o maior consumidor de carne bovina brasileira, que o Brasil consome 65, 70% da própria carne produzida, eles pagam o dobro, chegam a pagar 70%, 80%. Teve meses que pagam o dobro do que foi negociado no mercado interno. Comparando, vamos supor, outros mercados como União Europeia, Itália, como Holanda, eles pagam um pouco menos. Então, assim, depende, mas como é o principal comprador e está pagando muito bem,
a gente vê essa precificação do boi China aí a valores que o produtor olha e assusta. Como assim o boi China custa R$ 10 a mais, R$ 15 a mais? Porque a China é o principal comprador, coisa que a União Europeia nunca foi, e a China está demandando um nível de carne muito bom. Então, por isso que o frigorífico está ofertando um preço de boi China a valores muito maiores, entendeu? Por isso que ele está pagando 5, R$ 10, porque ele tem uma demanda forte, e ele tem um preço muito melhor para vender para a China, entendeu? Ao contrário do que a gente via na União Europeia. A União Europeia era um grande comprador de carne bovina, mas não comprava como a China compra atualmente, entendeu? Então, por isso que a precificação do boi China, ele está atingindo 5, 15 reais aí, de 5 a 15 reais, dependendo do estado. E aí, essa justificativa vem muito disso. Eles compram muito e pagam melhor. Então, basicamente, por isso que a precificação do boi China está atingindo aí 5, 10 reais. E a 15. União Europeia compra pouco, paga melhor, mas compra pouco. A União Europeia quer um tipo específico de carne, que é traseiro, e paga bem, mas não compra tanto. Nunca comprou tanto assim para justificar uma bonificação de 5, 15 reais para a União Europeia. Muito bem. Traduz isso em números para a gente, Iago, só para a gente ter uma comparação. O que se paga no mercado interno, o que a China está pagando hoje e uma compra pela União Europeia, por exemplo? Então, hoje o que a gente trabalha aí seria um boi no mercado interno. No primeiro trimestre de 2020, a gente falava em torno de 13 a 14 reais num boi casado, no quilo do boi casado, que é a unidade de medida quando o frigorífico vende para o atacado, basicamente. Já para a China, considerando o dólar do primeiro trimestre, fazendo uma média dos envios, a gente tem aí uma venda a R$ 23, R$ 24 no quilo da carne enviada para a China. E aí não entra o traseiro, é o quilo da carne. E na União Europeia, que compra traseiro, que é um tipo específico de carne, aí a gente fala de Itália e Holanda, que são os principais compradores nesse caso, eles pagavam em torno de 30, 32, 30, chegando em alguns casos, em alguns meses, a R$ 35 por quilo. Só que agora a gente já tem uma nova realidade. O dólar, no mês de abril, chegou a 5,50. Então, esses preços de 23 para a China provavelmente eu vou analisar o mês de abril, que devem ser modificados durante a semana. Esse preço da China pode chegar aí a 30, R$ 28 por quilo. E aí o mercado interno vai continuar continua na casa dos 13 e 14, enquanto o boi no mercado China, lá, o quanto a gente vende o quilo para o mercado China, estaria aí subindo mais de R$ 5 o quilo, entendeu? O que daria, vamos supor aí, 20% de aumento, basicamente, 20 a 30% de aumento, só por conta do dólar. Só por conta do dólar. Ou seja, exatamente, dá tranquilamente para o frigorífico repassar isso para o preço do boi, da arroba do boi, principalmente quem tem esse animal adequado, né, para o abate chinês. Agora, como é que a gente pode entender daqui para frente o que vai acontecer, Iago? Será que a gente vai ter uma continuidade dessas compras chinesas e essa valorização ainda? Então, o que a gente vê é um mercado chinês cada ano que passa, mais solidificado e preferindo comprar diretamente pela China ao invés de Hong Kong. Então, a tendência é que nos próximos meses aí, ainda mais, tem um fator agravante, que é no caso dos Estados Unidos, que está em guerra comercial, digamos, de certa forma, e voltou a guerra comercial em pauta com os Estados Unidos, o presidente Trump voltando aí a acusar a China por conta do coronavírus. Isso, e aí também o fato plantas frigoríficas nos Estados Unidos comparando isso, eles vão preferir abastecer o mercado interno. O Brasil tem um fator ainda maior de se tornar o principal vendedor de carne para a China. Então, diante disso tudo, o que a gente observa aqui basicamente a China tem tudo para comprar cada vez mais carne brasileira, porque os Estados Unidos está saindo da jogada no mercado da proteína animal, e o Brasil vai continuar produzindo o nível de boi China que consegue, e aí a China também tem o fato de que ela deve continuar comprando, porque ela precisa repor estoque de proteína. Querendo ou não, para você repor o seu estoque de animal vivo, suíno, e produzir carne suficiente para abastecer, demora no mínimo 6 meses. E essa reposição de estoque, essa compra de estoque aí, é calmamente feita, entendeu?
Então, assim, a China deve continuar comprando aí nos próximos meses e anos. Assim, a China deve se tornar o principal demandante de carne bovina brasileira, até porque a população chinesa está com mais dinheiro, querendo ou não, o PIB chinês cresceu muito, a população está gastando mais com carne bovina, a carne bovina está caindo cada vez mais no gosto do consumidor chinês, e aí, consequentemente, o que a gente observa é que eles devem se solidificar como o principal demandante da carne bovina brasileira aos níveis atuais, aí, com possibilidade de crescimento no futuro próximo. Um deterioramento econômico pós-coronavírus lá na China não seria um fator limitante aí para a expansão dessas compras? Então, até assim, a gente até poderia considerar se fosse outro setor, mas o setor de alimentação é primordial e nenhum país quer passar por insegurança alimentar. Se afetar, ainda que afete toda a economia, se afetar o setor de alimentação animal e, nesse caso, alimentação humana de insegurança alimentar, vai ser o último a ser afetado. A crise que a gente falava era na China vai deixar de crescer 6%, hoje vai crescer 1%. Então, assim, o que deve acontecer é os setores de bens não os essenciais sofrendo mais e o mercado de alimentos e bens essenciais vai continuar aquecido. Então, o que deve acontecer nesse ano de 2020 é setor de bens não essenciais diminuindo o consumo, enquanto o setor de bens essenciais, como a alimentação, deve continuar aquecido. O pecuarista Iago Travagini produziria boixina agora, Iago? Investiria na produção de boixina? Assim, acho que depende. Se eu tenho a capacidade de fazer um animal para o confinamento, a conta poderia não ser tão boa. Agora, pensando no longo prazo, que é a conta que normalmente o produtor tem que fazer, ele já tem que pensar que um boi que ele produz hoje, um bezerro que ele vai nascer hoje, ele vai estar daqui pronto, se ele for padrão China, daqui 2 anos, ele tem que pensar como é que esse mercado vai estar daqui 2 anos. E a tendência é que o boi China continue valorizado no mercado interno. Então, assim, pensando nessa estimativa de longo prazo, a gente teria aí, eu particularmente acharia uma margem um pouco melhor, assim, eu acredito que o boi China seria competitivo e a gente conseguiria vender a bons valores no mercado aí a longo prazo. Agora, se eu tivesse um confinamento, um custo fixo muito alto, uma capacidade de compra de milho e soja e boi magro comprometida pelos não tão caro, eu pensaria 2 vezes antes de botaria na conta o papel aí, na ponta do lápis aí, se vale a pena ou não fazer o confinamento nesse ano de 2020, porque a situação é bem preocupante, o custo não vai estar baixo, o milho safrinha brasileiro deve continuar preocupante para o bolso do confinador, o milho que a gente via no passado, os preços que a gente viu negociado na safrinha, não vão ser os preços negociados na safrinha desse ano, vão ser preços... Alô? No momento eu não faria, eu esperaria ainda mais para ver como é que vai ser o comportamento do boi no outubro. Muito bem. Tá aí então, análise do Iago Travagini, lá da Agrifato. Obrigado, viu, Iago, pela participação, pelas informações. Bastante enriquecedora aí a sua fala, principalmente em relação aí ao que está acontecendo com as exportações chinesas, o potencial que a gente tem, o potencial que a China tem de continuar comprando da gente, enfim, foi bastante interessante aí essa análise. Muito obrigado e volte sempre, Iago. Obrigado, Alexander. Espero mais um convite aí no futuro. Valeu. Tá convidado. Um abraço, Iago. Um abraço. Tá aí Iago Travagini, da Agrifato, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos rapidamente mostrar os preços do mercado do boi lá na B3. Foi um dia positivo, altas importantes, inclusive, maio subindo mais de 1%, 1,11% a R$ 195,70. Junho, R$ 192,95, 1,02%. Julho, R$ 194,20, alta de 0,62%. E o outubro, R$ 197,30, alta de 0,15%. O indicador CPEA, medido na última quinta-feira antes do feriado, R$ 198,85, teve alta de 0,58%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem a finalização dos negócios no mercado da soja. Continue com a gente.